Já estamos ao vivo, esperando só o povo entrar, Marcelo. Opa, Já legal. dá só um tempinho e vamos lá, gente. Dessa vez está invertida a câmera, hein? E Laia, vamos lá que vai ser com a câmera invertida. Eu sei que depois vocês vão conseguir inverter aí com vocês. Tá invertida, Martelo? Tá invertida a câmera? Tá. Tá. Gente, eu vou encerrar aqui. Vinícius Gama. Olá, Vinícius, do Pátria Cidadania. Como você está? Tudo bem? Prazer reconhecer, viu? Vem aqui, grande abraço pra você também. Vem um dia aqui no escritório. Imóveis Franca Alves, Tati Alves, tá todo mundo vindo. Gente, eu vou continuar a live. Eu sei que tá invertida aqui, mas depois eu coloco isso ao contrário para vocês fazerem, tá? É porque dessa vez tá virada a câmera para mim e dificilmente eu vou conseguir fazer ao contrário para vocês, para conseguir ajudar. Então, como eu vou fazer um e-book disso, gratuito, e vou fazer e vou dar para vocês, é claro que eu vou passar isso depois, tá? Vamos lá dar continuidade então à nossa live em relação à autoridade. Muitos que estão aqui são conhecidos e amigos. Felipe, prazer Felipe, Mari, Bel. Gente, vamos lá então começar essa nossa live, essa nossa explicação de hoje, essa continuidade dos nossos conteúdos sobre autoridade. Por quê? Nós estamos falando, estamos cada vez mais colocando aqui como você ter autoridade na profissão, seja ela qual for. É uma situação que a gente está fazendo aqui sobre qualquer tipo de área que você tenha como segmento. Não importa qual é o segmento que você trabalha, que você presta serviço, ou até produto que você tenha. Uma coisa extremamente importante é saber como você tem esse posicionamento no mercado, como é que você tem essa fixação para que as pessoas te reconheçam como uma pessoa importante e possa comprar o produto ou seu serviço. E a gente vem falando, e a gente vai começar hoje com temas muito importantes, que é justamente a continuidade do que a gente falou na terça-feira. Na terça-feira nós encerramos o nosso conteúdo falando o quê? Falando exatamente como você fixa a marca, como você se reconhece como marca. Só que a gente vai aprofundar mais isso, a gente vai criar um conteúdo aqui para que você possa ter de fato esse conhecimento. Porque no final de todas essas lives que nós vamos fazer aqui, quando a gente chegar nesse conteúdo geral, com todos os e-books, você vai ter um livro condensado com todas as informações que eu adquiri para mim, que eu ajudei outros empresários, que eu ajudei outros profissionais a se tornarem referência nas suas áreas. Então você vai ter um conteúdo totalmente especificado para que você consiga fazer isso na sua profissão, para que você consiga fazer isso na sua área. Então, eu sei que está torto aqui para vocês, mas veja, está escrito aqui soft skill, que está ao contrário. Mas eu vou explicando para vocês que essa não é uma técnica que eu criei para mim, mas sim que eu adquiri no conhecimento com outras pessoas, que eu fui criando com outras pessoas. Vamos lá. Primeira situação, a gente tem que criar uma técnica não só profissional. Lembra que a gente falou? Quem já me assistiu nas outras lives, quem já me acompanhou nas outras lives, já viu falando aqui, você precisa adquirir conhecimento. Conhecimento, aprofundar o seu conhecimento é absurdamente importante. Por quê? Porque se você não conseguir ter o aprofundamento no seu conhecimento, qual que é o grande problema disso? Você vai ser um estelionatário. Você pode fazer todas as outras técnicas que eu vou te explicar aqui. Você pode ter todos os outros conteúdos que você precisa para se tornar uma autoridade, para valorizar o seu trabalho, para você ter um valor muito maior de honorários, um valor muito maior pelo seu serviço. Mas se você não tem o conteúdo necessário, o conhecimento necessário, você vai ser um estelionatário. Agora, uma coisa muito importante aqui, esse conhecimento, essa técnica em conhecimento não pode ser só especificamente na relação técnica de conhecimento sobre a sua área. Você precisa também relacionar um conhecimento técnico na questão interpessoal. Você precisa ter um conhecimento nas áreas externas das pessoas as quais são seus clientes. Eu vou explicar para você uma coisa muito importante. Por exemplo, entrou aqui uma pessoa, a Marlene. Marlene, boa noite. A Marlene, ela tem uma loja de roupa. Eu vou especificar aqui com a Marlene que tem uma loja de roupa, porque eu vejo ela aqui, ela sempre comenta, sempre participa com a gente aqui. A Marlene tem uma loja de roupa. Ela pode ter muito conhecimento sobre moda. Ela pode ter muito conhecimento sobre os conteúdos a qual ela adquiriu com conhecimento. Mas se ela não sabe qual que é o público dela e ela não tem conhecimento do que o público dela precisa, não vai adiantar ela oferecer o produto dela, não vai adiantar oferecer o serviço, porque essas pessoas não vão se reconhecer
com o que ela fala. Vou dar um exemplo para você. Eu sou advogado, sou professor de direito e eu quero ter que as pessoas me reconheçam assim, correto? Como advogado, professor de direito e empresário. Os meus clientes que eu quero adquirir, os clientes que eu quero ter, são todos, por exemplo, empresários. Aí eu vou para um setor específico desses empresários. Então eu quero ter aqui na indústria. Eu quero ter uma indústria de papelaria, por exemplo. Eu preciso saber mais sobre a relação do serviço que ele faz. Eu preciso conhecer mais do que faz o meu cliente. Por quê? Porque quando eu vou falar com o meu cliente, quando eu vou falar com o público, quando eu vou explicar as coisas, eu não vou explicar sobre questões jurídicas. Eu não vou só falar de questões jurídicas num bate-papo, num café. Eu tenho que conhecer profundamente o que faz o meu cliente. Eu tenho que conhecer profundamente o que faz as pessoas com quem eu quero atingir. Por exemplo, na questão da roupa. Se eu vendo roupa específica, por exemplo, para médicos, eu tive já aqui empresários que têm loja de roupa e vendia só para o público da área da saúde. Então, quem frequentava a loja dela era só pessoas da área da saúde. O que ela teve que fazer? Ela teve que ver quais eram as dores que essas pessoas tinham, quais eram as situações que ela tinha. Por exemplo, o desconforto de usar determinado tipo de sapato. Então ela sabia do desconforto de quem ficava ali naquele tipo de situação, com ar-condicionado em determinado lugar. Ou seja, ela passou a ter conhecimento sobre as dores dos seus clientes. Então quando a gente fala que você precisa de ter o conhecimento técnico interpessoal, o conhecimento técnico do que as pessoas com quem você oferece precisa, é importante exatamente por isso. Por quê? Porque você precisa entender exatamente o que o seu cliente procura. Por que eu estou dizendo para você? Porque quando você consegue adquirir conhecimento, sofisticar o conhecimento com o seu cliente, o que é importante a gente entender? Seu cliente quer comprar determinada situação, seu cliente quer fazer determinada coisa, e você vai vender o produto para ele, e você sabe as dores dele, de todo o mercado que ele vive, você entende o mercado que o seu cliente vive, para você discutir com ele essa relação, e identificando com o que ele faz, você vai colocar o seu conhecimento junto e agregar para ele no que ele faz, você passa a ser alguém diferenciado. Quando nós nos tornamos autoridade, quando você fala que você é autoridade em alguma coisa, você precisa entender que para ser autoridade em alguma coisa, você precisa ser diferente dos demais. Você precisa que os demais te reconheçam de fato como alguém importante para aquele tipo de serviço. Eu vou dar um exemplo aqui para corretor de imóveis, por exemplo. O corretor de imóveis que vende casas, só casas, não vende galpões, não faz aluguel, só vende casas e apartamentos. Qual que é o público que você atinge? Eu quero atingir o público A, o público B, o público C. No público A, qual é o tipo de mercado que eles procuram? Eles procuram só para morar? Eles procuram para investir? Eles procuram também para investir. Beleza, então se eles procuram para investir também, eu vou entender mais sobre investimento. Veja, eu sou corretor, eu faço venda de produto, de um imóvel, na planta, seja lá como for, mas eu quero vender para um público X. Esse público X que está adquirindo um imóvel, que está comprando, que está procurando, ele também faz aquilo por causa de uma questão de conhecimento específico, como a questão do investimento. Você que é corretor, está se preparando sobre investimento? Você sabe sobre taxa Selic? Você sabe bem sobre o que é de fato um investimento no imóvel, na planta? Por que é melhor do que aplicar o dinheiro do banco? Por que às vezes é melhor ele ter um investimento específico? Você sabe falar sobre esses assuntos? Veja, olha que interessante, porque a gente fica ali fixando o nosso conhecimento exclusivamente naquilo que a gente faz, a gente fica colocando o nosso esforço exclusivamente naquilo que a gente faz e nós colocamos paredes para discutir assuntos que talvez desenvolvam uma venda lá na frente, que talvez desenvolva o oferecimento de um produto lá na frente. Então, quando você começa a conhecer as características do seu cliente e começa a entender o que ele faz, às vezes até mesmo fazendo cursos relacionados à área dele, é interessante. Então, você, por exemplo, que é corretor, eu não sei sobre investimentos. Então, você vai aprender sobre investimentos. Eu sou arquiteto, eu só faço casa. Não, peraí, você faz mais do que isso. Você auxilia, às vezes, na redução de custos de obra. Você auxilia na questão financeira. Você pode dar dicas e falar com o seu cliente final sobre isso. Quando você começa a ser um prestador de serviço, que você sabe muito do que faz as pessoas com qual você vende, você se identifica muito mais. Por quê? Porque você é além de simplesmente um prestador.
Por exemplo, se eu for só advogado de uma pessoa, eu vou lá, eu sou advogado, faço a área tributária dela. E eu cuido sempre da área tributária, só discuto a área tributária dela. Mas eu não me preocupo em entender qual é a dinâmica de venda dela. Eu não me preocupo em entender o que ela faz de importante para que ela possa crescer. Eu não vejo meios, eu não uso meios para ajudar aquela pessoa a crescer. O que vai acontecer? Ela vai me encarar só, pura e simplesmente, como aquele tipo de produto ou aquele serviço, e ela vai se limitar a falar comigo só sobre aquilo. E às vezes eu vou deixar de debater assuntos e criar conteúdo que vai ser muito além do que só uma venda. Quando eu comecei a fazer o projeto do helicóptero, já falei isso aqui em outras lives, meu projeto do helicóptero não era sentar com ninguém e falar sobre direito. Meu projeto do helicóptero não era sentar com ninguém e oferecer um cartãozinho para que eles pudessem me contratar. O meu projeto do helicóptero era sentar com pessoas de áreas diferentes que poderiam de alguma forma se ligar com vendas e eu ter sido um intermediário disso. Mas para ser um intermediário de alguém que trabalha com construção civil, com alguém que vende material de construção, eu tinha que entender o que ambos poderiam fornecer um para o outro. Eu tinha que entender o que esse procurava, o que esse poderia oferecer, ou vice-versa, e como eu poderia intermediar tudo isso. Então, quando essas pessoas acabaram fazendo negócios, e negócios milionários naquela mesa de um jantar, por que as pessoas falam assim, tem mesas que dão muito dinheiro? É porque foi um jantar, acabaram fazendo negócios ali. Aqueles negócios que foram acontecendo, é óbvio que eu tive os meus ganhos financeiros e mais, eu comecei a ser reconhecido pelas pessoas que estavam ali como um advogado, só que com um diferencial dos demais. Tanto é que teve clientes que falaram assim, advogado tem um monte, mas que me leva para jantar de helicóptero, só conheci você. E aí eu comecei a entender que não era só o fato de pegar alguém e viajar de helicóptero para ir jantar, mas muito pelo contrário, era entender a dinâmica de serviço dele e como eu podia ajudar de alguma forma ele fazer ele ganhar dinheiro. Porque quando você entende que seu cliente tem que ganhar dinheiro, quando você entende que ele tem que se dar bem e o seu serviço tem que prestar a isso, você começa a entender a dinâmica de poder oferecer de uma forma diferente. Você não vira só um vendedor, você vira um mentor para as coisas do seu cliente. E é justamente nessa parte, na técnica interpessoal, que você vai desenvolver isso. Então, se você atende o público A, vamos voltar aqui à questão do corretor. Você quer que esse público A comece a comprar com você apartamentos de 7, 8, 10, 12 milhões de reais. Por que essa pessoa compra esse apartamento? Porque nem todos compram só para morar. Tem muita gente nesse público que compra para investir. Vamos entender sobre investimento, mas não entender superficialmente. Eu vou entender de forma profunda sobre isso. Por quê? Porque eu quero falar com os meus clientes, eu quero começar a falar sobre isso de uma forma muito pesada. E quando eu abordar o meu cliente numa reunião, quando eu abordar o cliente num café, quando eu abordar o cliente numa consulta, que a gente começar a falar sobre isso, eu vou demonstrar para ele que o meu conhecimento é aprofundado e que eu posso trocar com ele nesse nível de informação. Veja, a compra do imóvel vai acabar sendo secundária. Por quê? Porque eu sou o fornecedor, eu tenho aqui o produto, mas eu não tenho só esse produto. Eu tenho esse produto, eu tenho aquele produto, eu tenho aquele outro. Eu tenho uma cartela de produtos que eu posso aqui fornecer, mas adequando ao objetivo central do cliente, às ideias do que ele tem de investimento, eu vou oferecer o que melhor vai se adaptar. Porque aí também é um grande erro do vendedor, seja do produto ou serviço. Oferecer só o que ele vai ganhar mais. Se você é o tipo de vendedor que você faz tudo para você ganhar sozinho, você só ganha uma vez. Se caso a pessoa comprar com você, você for vender um imóvel, não, Marcelo, vender imóvel, tô lá, vendi uma porcaria, inventei história, contei mentira, fiz tudo que podia para vender aquilo para a pessoa. Isso em qualquer serviço. A pessoa pode até comprar com você naquele momento, porque ela compra pela emoção muitas vezes, de tudo que você falou, você convenceu. Mas quando ela entender que tudo que você falou ou é mentira, ou não é de fato o que ela precisa para ela não vai comprar de novo, não vai te indicar e nós vamos ter aquele outro problema da indicação que a gente já falou aqui. Então, quando você for fazer a venda do seu produto, presta atenção, você precisa saber as necessidades. E aí é interessante, porque quando você começa a entender as necessidades do seu público, o seu público começa a te dar um diferencial. E isso é ser autoridade no que você faz. Isso é ser autoridade no que você fala. Isso é ser autoridade na sua profissão. Mas eu trabalho para os outros. Perfeito. Então vamos entender a dinâmica da empresa? Eu quero entender a dinâmica da empresa. Eu quero entender a dinâmica dessa empresa que eu posso ajudar de alguma forma com ideias para crescer esse tipo de situação. Mas eu tenho dificuldade. A gente volta naquela outra aula, naquele outro conteúdo. Você já falou, você já parou para pensar na questão referente à sua oratória?
a se posicionar, a como se posicionar, e eu me comprometi a fazer uma aula só sobre oratória, porque aí a gente pode desenhar como começar a sua oratória a melhorar. Então, quando você tem essa ideia, que você começa a entender de forma macro a coisa, você começa a entender que toda uma dinâmica em geral, você começa a se oferecer de uma forma muito melhor, muito mais adequada. E as pessoas têm esse problema de não conseguir oferecer o serviço de forma adequada. E aí eles começam a se tornar autoridade. Então, quando eu conheço que o meu cliente precisa disso, que o meu cliente fornece isso, eu começo a entender da área dele, e eu falo com ele não de direito, mas eu falo com ele sobre como investir na área dele, como crescer, quais são os lances importantes, e aí eu agrego o direito a isso, eu agrego o meu conhecimento jurídico naquela situação. Por exemplo, eu trabalho muito com construtoras, eu trabalho muito com construtores. Então nós estamos falando de questões, começamos a falar de leilão. Por quê? Porque a arrecadação de compra, o cara tem ali um investimento. Quando a gente começa a falar do leilão, o que eu fiz? Eu ingresso e coloco a minha parte jurídica envolvida. E aí eu explico como a gente faz todo esse trabalho, eu explico como a gente faz toda essa questão e eu coloco o desenvolvimento da minha área nessa questão. E aí o cliente já está entendendo como funciona, como ele pode ganhar dinheiro, quanto sai de questão que ele ganha, quanto ele gasta, quanto vira dinheiro aqui para ele no final. Porque no final, todos os clientes, eles querem ter uma vantagem, um ganho de alguma forma. E a grande regra é financeira, ele quer ganhar dinheiro com o que você faz. Então você entendendo essa lógica, fazendo com que o seu cliente ganhe dinheiro com o que você presta a ele, você começa a ser um diferencial. E aí procura em outros advogados, procura isso em outros fisioterapeutas, procura isso em outros nutricionistas, em outros corretores, vendedores de loja. Quem é que de fato consegue fazer com que o cliente tenha ganhos? Porque quem não faz o cliente ter ganhos, só vende uma vez. Quando você faz ele ter a recorrência de ganhos, você passa a ser um parceiro de negócios. E parceiro de negócios é diferencial, não é só um prestador de serviço. Então, nesse caso aqui é importante a gente falar disso para você. Então, não adianta você adquirir conhecimento só exclusivamente para isso. Cheguei agora, Marcão, passa. Um prazer, querido. Gente, depois eu vou ler todos os comentários aqui, Marcelo está lendo para mim os comentários e nós vamos falar. Então, gente, presta atenção no que eu vou falar para vocês. O que é tão importante? Aprender sobre a área das pessoas a quais são seus potenciais clientes. Se você não aprender sobre isso, esqueça. Você vai vender pouco, você vai se colocar pouco e você não vai ser autoridade no que você faz. Você é simplesmente mais um. Advogado que só conhece de lei, advogado que só conhece de questão jurídica, é só advogado na autoridade. A fisioterapeuta que só conhece a questão da fisioterapia também não é autoridade. Corretor que só conhece de como vender imóvel não é autoridade no que faz. Ele pode às vezes vender muito, ganhar dinheiro, mas não é autoridade porque as pessoas não reconhecem ele como um dinâmico, multidisciplinar das informações. Então passe a entender mais as áreas das pessoas com quem você quer atingir. Isso é fundamental. Entender, dinamizar e se tornar parceiro de negócios, porque você vai sair de um simples profissional para um profissional em escala, tá? Um outro ponto importante, que aí tá todo mundo falando, né? Eu coloquei dessa forma porque assim, você vai ver muito isso na internet. E eu sempre fui muito resistente a essas informações que são só na internet, porque às vezes ela vai mudando e você acha que mudou a situação, mas sempre aconteceu do caso do brand, a autopromoção, o brand pessoal, a autopromoção. Eu vou falar coisas aqui agora que eu já conversei com tantas pessoas e depois que essas pessoas começam a sair dessas limitações, elas começam a perceber como isso muda a vida dela, como isso muda a carreira dela. E eu vou te dar aqui dicas importantíssimas. Veja, acho que o Marcelo vai conseguir fazer corte depois disso aqui, viu, Marcelo? Certeza. Vamos fazer para você poder separar essa parte. O brand pessoal, a informação pessoal para que você possa vender mais. A autopromoção. Veja, o que eu vou falar para você aqui agora, muita gente fala assim: ai, mas ele se autopromove, nossa, que feio. Ele fica se autopromovendo, ele fica falando, aí muitos colocam assim, é meio puxa-saco, ai, que amostrado, né? Veja, vamos lá com uma questão interessante. Quem não tem ousadia de ousar a aparecer, a se mostrar, não tem chance de ganhar nada. Se você não for ousado e tomar a frente, se mostrar, falar e se autopromover de uma forma inteligente e não arrogante, você não vai se destacar para fazer essa situação se tornar uma autoridade. Se você não autopromover o que você faz, ninguém vai fazer isso por você. Se você não fizer isso nesse começo da sua formação de autoridade, ninguém vai fazer isso por você. Então, quando você começa a entender que você tem que realmente ser ousado,
se mostrar, aparecer, falar sobre o que você faz de uma forma que convença as pessoas, você não consegue ter essa questão de diferencial. Pessoas que não são ousadas não se destacam. Não tem jeito. Não é uma questão que pode ser diferente, é assim, mas fulano... Veja, a ousadia em relação a se mostrar, a demonstrar o seu conhecimento para outras pessoas, é fundamental para que você consiga, de uma vez por todas, ter esse crescimento. Se você for qualquer profissão, vamos pegar as que eu já falei aqui, por exemplo, você é dono de uma loja, você tem uma loja que vende, de fato, a questão de roupa, pega uma loja de roupa. Se você não demonstra, se você não aparece, se você não faz a autopromoção, se você não fala, se você não chama atenção, você vai ser simplesmente mais uma loja de roupa. Vamos pegar lojas de imóveis, e vou pegar um exemplo de uma pessoa que talvez vocês conheçam. Lojas de imóveis são todas iguais, a maioria delas estão todos os mesmos produtos, a fábrica é uma só, distribui para todas as lojas de imóveis. Mas teve uma mulher que se destacou, por quê? Porque ela era ousada, ela virou meme, ela foi e chamou atenção, mas ela foi ousada, que foi a Silva Design. Conhece, Marcelo? Conheço. Silva Design. Mas o resultado, hein? Ela fez, só que se você pegar hoje, ela tem lojas em pontos estratégicos de lugares extremamente valorizados em São Paulo. Você pega bairros que a Silva Design tem loja, são lugares caríssimos. Compreendeu a lógica? Ela foi lá, ela apareceu, ela se mostrou, ela foi ousada, ela fez a autopromoção, falou do sofá dela, falou de um jeito despojado, foi ela mesma naquela situação e ela conseguiu vender mais. Da sua profissão, se você não ousar, se você não fizer a autopromoção, o seu brand, como estão falando, o seu brand pessoal que você faz, você não terá condições de ter à frente das coisas. E olha, isso é muito louco. Quando eu comecei a entender isso, eu tive um grande diferencial. E eu comecei a entender isso na faculdade. Eu passei por situações lá e eu vi que era necessário, não era só ter conhecimento, era mostrar que tinha conhecimento e mais fazer a autopromoção disso. Porque se eu não fizesse essa autopromoção, eu jamais teria sido chamado para ser professor lá. Quando eu fiz essa autopromoção de mostrar que eu conheci, que eu podia ter capacidade para dar aula naquele lugar, foi aí que começou a ideia incutida dos meus coordenadores, que eram professores na época, que acabou me chamando e me tornando professor na faculdade. Isso é em toda a área. Se você não se fizer essa autopromoção, alguém vai fazer essa autopromoção. E você vai sentar e ficar reclamando dela. Você vai ficar lá falando mal dela. Ai, mas ela parece demais. Ai, ela nem é tudo isso. Ela não fala isso. Nossa, ela nem faz tudo que ela fala. Aí você vai começar a reclamar, falar dela, falar das pessoas. Vai ficar aqui sendo um resmungão, uma resmungona e vendo a pessoa crescer. Essa é a realidade. Ai, aquela pessoa que é uma vendedora X, ela fala que faz e nem é tudo isso. Ok, mas é uma autopromoção. Talvez você que está no interno sabe que não é aquilo, mas as pessoas no externo, né? As pessoas que estão fora, será que sabem disso? As pessoas estão comprando uma ideia que estão entendendo. Vai lá e toma o lugar dela. Então assim, se você não entender que é isso, aquela corretora fica aparecendo demais, fala que faz, acontece. Beleza, ela pode não ser isso que ela está falando. Só que as pessoas em volta não estão vendo isso. As pessoas estão vendo alguém aparecendo. As pessoas estão vendo alguém com autopromoção. As pessoas estão olhando para ela de uma forma diferente. E ela começa a vender mais. Então, se você for um resmungão, que você ficar ali apontando o dedo para os problemas e não for você que está à frente, você vai ficar distante de uma realidade de ter o conteúdo. Presta atenção que é importante isso você entender. A ousadia, ousar, se pôr à frente, ter a coragem de fazer, é o que vai fazer o diferencial em qualquer profissão, qualquer carreira. Se você não for a pessoa que vai lá e se destaca, se não for a pessoa que vai lá e faz acontecer, você não vai ter esse destaque. Então, ponto importante, a partir de amanhã você vai se autopromover de forma singela, mas vai. Você vai falar um pouco do que você faz, você vai falar do seu sucesso, você vai falar um pouco do que te deu certo, você vai contar com as pessoas mostrando que você está tendo sucesso. Mas eu vou levar cajadada, vão falar mal de mim. Vão falar mal de você, se acalma. É assim mesmo, vão falar mal de você de qualquer jeito. Relaxa. Mas se eu falar que eu fiz, vão falar. Você fez, você não precisa mentir. Aí é uma questão bem diferente. Tem que mentir o que você não fez. Mentir é descoberto e fica feio para você depois. Mas você fez bem feito. É uma coisa que você faz legal. Por exemplo, conheço corretores que venderam, 5 milhões de reais, 6 milhões de reais no ano passado. Não divulgam isso. Você acredita nisso, Marcelo?
Não divulga. Não divulga. Fez 5, 6, 7, 10 milhões de reais de vendas, produto de lançamento, e não divulga. Ah, mas por que eu vou divulgar? Porque se você divulgar isso, você cria credibilidade. Total. Porque ninguém vende 5 milhões de reais, senão qualquer um. Se você vendeu 5 milhões de reais e você faz credibilidade, mostra para as outras pessoas que quem comprou de você, ou a quantidade que comprou, confia em você. Então você tem motivo para ser confiável. Você é uma autoridade no que você faz. Se você não entender isso, você fica fora de um jogo importante de vendas, de produtos e serviços. Ah, mas eu trabalho numa empresa. Como é que eu faço isso? Você, na reunião, tem que mostrar o que você fez. Você já pensou? A pessoa fala assim, isso é puxação de saco. O puxador de saco cresce na empresa. Ah, aquela pessoa que se destaca, claro que ele vai se destacar, porque quem está ali guardado na gaveta não é lembrado. Quem está guardado dentro de uma sacola não é lembrado. Se você está ali fazendo o seu, quero fazer o meu embora, beleza, é um direito seu fazer isso. Mas não reclama que você não está tendo crescimento na empresa. Para ter crescimento na empresa, você tem que se destacar, tem que fazer, você dar ideias, você falar que está ali promovendo um assunto, você tomar a frente disso. Você tem que ser ousado. Se você não for ousada, se você não for ousado nesse sentido, você vai se limitar. Não tem jeito. E se limitar nessas informações é não ter o sucesso que você deseja. É não chegar a ter as coisas que você sempre quis na sua carreira. Então, nessa questão do brand pessoal, eu faço de forma bem diferente do que a gente vê por aí. Veja, seja ousado. Se autopromova o tempo todo. Não perca a oportunidade de se autopromover. Não precisa ser arrogante, não precisa ser idiota, mas faça com que as pessoas tenham conhecimento do que você fez, do que você faz e do que você pode fazer. Não precisa você chegar lá e ficar se autoelogiando, fica feio. O seu autoelogio, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo, que tinha uma cantora sertaneja que falava que ela era boa em tudo e começava a dar uma sensação de arrogância, mas não perca a chance de mostrar o que você faz com qualidade. Eu faço isso muito bem. Eu faço dessa forma. Olha, eu posso te ajudar, eu posso te explicar. Não deixa de ter a autopromoção. A autopromoção é importantíssima. Quer ver uma autopromoção sem falar nada? Sem abrir a boca? Já que talvez seja isso que você tenha um certo receio. O seu Instagram. O seu Instagram é uma autopromoção sua. Com certeza. Ah, mas eu não consigo. Por que você não coloca as suas vitórias? Por que você não coloca as coisas que você faz? Ah, na questão do advogado eu não posso colocar a sentença. Tudo bem. Mas você pode falar sobre o assunto de uma forma que você demonstre que foi você que ganhou o assunto, que você ganhou a decisão. Você que é vendedor, por que você não coloca lá quantos foram vendidos, o que você vendeu, quantas pessoas deixou feliz? Tem uma situação de um colega que tem loja de carro que eu falei para ele assim, por que você não coloca as pessoas que compram com você, que você vendeu, quantas que você vendeu, todo dia está vendendo, você não coloca isso? Mostra para as outras pessoas que várias pessoas confiam em você. Faça essa autopromoção. Se você não consegue falar sobre o assunto, pelo menos poste isso na internet, seja qual for a sua profissão. Faça isso diariamente. Comece a criar isso como exercício. Você é o seu principal divulgador. Quanto mais você se divulgar, mais chance tem das pessoas acreditarem em você. Mais chance tem das pessoas começarem a acreditar que você é uma autoridade naquilo que você faz. E maior a chance disso crescer com outras pessoas. Isso é importante que você entenda. Isso é importante que você faça. Então, ouse com a autopromoção todo dia. Mostre. Se você não mostra que você é bom, se você não mostra que você faz com excelência, você não é comprado. Tem pessoas que têm serviços maravilhosos, mas não fazem um bom marketing, não fazem um bom serviço de demonstrar. A autocomposição, a autopromoção, ela é fundamental. Veja, ninguém vai falar melhor de você do que você mesmo. Então você tem que começar a exercitar isso de uma forma sucinta, singela, sem ser arrogante, em todos os espaços possíveis. Veja, você está no grupo que fala mal de alguém, que se autopromove, você vai ser logo logo funcionário dessa pessoa ou ela vai ser seu chefe em algum momento. Isso é natural. Isso é muito comum. Se você está no grupo de pessoas, põe isso na sua cabeça. Se você está no grupo de pessoas que fala mal de alguém que se autopromove, o tempo todo está se divulgando, em algum momento ela vai ser seu chefe. Ou em algum momento ela vai estar destacada na sua frente. Não tem jeito. Tem que ser você que toma esse espaço. Tem que ser você que demonstra que está indo bem. Tem que ser você que faz as coisas. Porque é uma coisa muito importante. Ninguém quer ficar do lado de ninguém quebrado. Ninguém quer ficar do lado de ninguém ferrado. Ninguém quer ficar do lado de alguém que só chora. Isso é lamentável, é triste. Precisamos discutir isso na filosofia, na psicologia? Não tem problema. A gente para um dia, toma um café e discute sobre isso. Mas a questão aqui, a gente está falando de ser uma autoridade no que faz. Nós estamos falando de negócios. Quando se fala de negócios, você vai ser reconhecido pelo que você faz. As pessoas querem estar perto de quem está bem.
Quem está bem é que atrai coisas boas. Se você é um ferrado, se você é um quebrado, se você demonstra isso a todo momento, ninguém quer vir perto de você. Ninguém quer fazer negócio com você. Então você é vendedor, você é fisioterapeuta, você é nutricionista, você é advogado. Não importa. Mostra que você é uma pessoa a que se tem que procurar. Mostre para as outras pessoas que você é tão importante, que você faz muito bem o que você faz. A autopromoção é fundamental para o seu crescimento. Né, Marcelo? Concorda, Marcelo? Com certeza. Vamos lá? Eu vou agora num ponto importante aqui, e eu vou dizer para vocês que é uma coisa que é muito difícil você entender num primeiro momento. Como é que a gente faz essa autoavaliação, né? Esse feedback que a gente pode toda hora conseguir com que as pessoas nos passem algo para que a gente possa fazer a melhoria constante. A melhoria constante é uma questão importante para se tornar autoridade. Por quê? Veja, a gente começa a andar por aí, principalmente quando você é empresário, que você começa a discutir questões de empresa com as pessoas, e você começa a achar que o produto que você faz, o que você faz, às vezes está perfeito e você só precisa daquilo, você não consegue ter aqui a base de ter o receptivo de informações. Ou você não tem canais de encontrar, de fato, mecanismos para entender se aquilo que as pessoas estão comprando de você está criando uma relação para se tornarem fãs, divulgadores, evangelizadores do seu caso, do seu produto. Quando a gente começa a construir um feedback, quando a gente começa a construir uma questão de entender o que o nosso cliente, nosso comprador, a pessoa que pega nossos serviços está comprando da gente, e entender como a gente pode adequar cada vez mais aquilo para se tornar em excelência, nós transformamos o nosso comprador, nós transformamos o nosso cliente em nosso propagador. Por quê? Porque ele começa a entender que ele ajudou de alguma forma a construir a melhoria de forma verdadeira. Veja, existe e vão existir, a gente falar das críticas que não são verdadeiras, né? As críticas por criticar, que são as críticas por criticar. A criticar por criticar, aquele que vem reclamar de você, e mesmo você dando todo o suporte, você tentando ajudar e fazer, é muito mais ligado a uma questão pessoal daquele ser humano. Às vezes ele está com dificuldade familiar, com dificuldade financeira, às vezes ela não estava no momento de comprar o seu produto financeiramente, e aí ela comprou o seu produto, ela se apertou e ela justifica que você é o problema disso. Ou seja, nós teremos que descartar essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas, com essas críticas por criticar, se não forem relevantes, elas vão ser críticas que elas podem te atrasar no seu crescimento. E por que eu digo isso? Quando a pessoa te critica por uma coisa que não faz sentido, que você não fez, ou que se você fez não é errado, está certo dentro do que você presta, e a questão é ela é uma pessoa ruim, ela é uma pessoa que não agrega nada, e você pegar aquela crítica para você, ela não é construtiva, ela não vai te levar a lugar nenhum, ela não te leva a melhoria. Quando você pega uma crítica, um feedback, que não te leva a uma melhoria, você não consegue sair para lugar nenhum. É como se você batesse a cabeça dentro de uma caixa. Você não sai para lugar nenhum, porque é uma crítica irrelevante. E aí você tem que começar a ter uma maturidade de entender que o feedback, como passo a passo para uma autoridade, ele é importante quando ele é um feedback verdadeiro. Quando ele é um feedback que ele não te coloca dentro do elogio superior e você acha que você é o máximo e não tem o que melhorar, e nem quando ele te coloca lá embaixo como sendo a pior pessoa do mundo. O feedback importante é aquele que agrega alguma informação. O feedback é importante quando aquilo te dá alguma sensação importante. Por quê? Porque você começa a tornar relevância. E relevância no que você faz, dando esse feedback, essa troca com o seu cliente, e ele ajuda você a construir a sua marca, ele ajuda você a construir o seu nome. Ele é o maior evangelizador do que você faz. Ele é o fã do que você faz. E veja, você já chegou a perguntar para o seu cliente assim? Faça esse teste. De 0 a 10, quanto você me indicaria para outras pessoas? Faça uma pesquisa anônima. Tenta fazer isso, coloca lá, para que as pessoas possam escrever e elas coloquem sem colocar nome, sem colocar o porquê. De 0 a 10, quanto você me indicaria para outras pessoas? Isso a gente vai entender. Que de fato, se ela te indica para outras pessoas, se ela é uma pessoa que ela vai lá e ela evangeliza outras pessoas com o que você faz, ele é uma pessoa que reconhece você como autoridade. Quando ele te reconhece como autoridade, quantas pessoas te reconhecem como autoridade?
Quantos dos seus clientes que você tem fazem essa evangelização, essa propagação do que você faz para outras pessoas? Você já imaginou que no decorrer da sua carreira você atendeu, por exemplo, você tem loja, você é prestador de serviço. Aí eu já atendi, sei lá, 300 pessoas na minha vida. Dessas 300 pessoas, quantas pessoas você já questionou se ela já te indicou para outras? Quantas dessas 300 pessoas podiam ser multiplicadores do seu serviço? Às vezes nós ficamos aqui rebatendo, discutindo, procurando novos clientes e a gente tem uma gama gigantesca de pessoas que poderiam ser o nosso propagador de informações. Quantos clientes te indicam para o que você faz? Quantos clientes fazem essa preocupação? Então, essa situação a gente conhece e começa a adequar com o feedback. Quando o feedback começa a ser verdadeiro e que você começa a parar as arestas, para as pessoas que estão envolvidas com você, você se torna uma autoridade. Não é uma autoridade construída sozinha, é uma autoridade construída a 4 mãos. Porque ele também acha que ele, de alguma forma, contribuiu. Eu tenho pessoas que eu conheço que falam assim, aquela empresa ali, eu falei para o dono fazer isso, aquilo ali, e aí hoje ele está grande. Ou seja, é claro que o dono da empresa fez um monte de centenas de coisas sozinho para crescer aquela empresa. Mas entendeu que aquela pessoa ela se sente pertencente, ela tem dado uma informação? Faça isso com seus clientes. E entenda para que torne eles pessoas que vão propagar para outros clientes. Seja qual for o produto ou serviço que você vende. Quando você começar a entender que você vende um produto, um serviço para alguém, e essa pessoa pode ser o seu panfleto humano, né, Marcelo? Pode ser o seu panfleto que ela vai atrás para vender você para outras pessoas, você começa a se tornar uma autoridade. Você começa a se tornar alguém que as pessoas falam, eu vim por indicação. Já percebeu quando a pessoa vem por indicação, é muito difícil ela não fechar? Em regra, ela não fecha quando ela não tem condição de pagar você. Quando o seu serviço está acima do que ela pode pagar. Mas quando ela vem por indicação de alguém, não fica mais fácil? Eu sou advogado e atuo na área criminal, sou professor de direito penal. E eu atuo muito aqui na questão de crimes financeiros. E crimes financeiros, eles acontecem em regra porque as vítimas caíram indicadas por alguém. Por quê? O golpe está acontecendo, mas alguém de confiança indicou aquilo. Porque estava iludido, porque já estava dentro do golpe, e indicou. A pessoa que indicou traz outra, e essa pessoa quando ela entra no golpe, ela entra investindo muito. Ela entra perdendo tudo porque ela viu por indicação. Compreendeu que aquele produto tem uma certa autoridade sobre aquela pessoa que está vindo depois? Se você é alguém que seus clientes te indicam, seus clientes são seus fãs, seu cliente ele é um propagador, evangelizador do que você faz, você se torna uma autoridade para aquela cadeia de pessoas. Porque eu vou explicar como a gente se torna autoridade de nível macro, aí você vai ter toda uma questão, seja em relação à televisão, ao jornal, a você estar sendo exposto, a você criar esse volume, que eu vou te explicar tudo isso aqui nas nossas lives. E também nós temos a questão da ser autoridade para nichos, para fechar um pacote, para que você faça uma cadeia sucessória de pessoas comprando de você, que o pai veio, compra com você, a mãe vem, compra com você, os filhos compram com você, os netos compram, os tios compram, todo mundo compra o serviço com você. Você já viu que ele assim, é meu corretor de confiança. Já viu isso, Marcelo? Meu corretor de confiança. Médico de confiança. Meu médico de confiança. Ou seja, você se tornou uma autoridade para um grupo de pessoas. E isso diminui muito o custo de tentar trazer novos clientes. Porque essa é uma propagação de informação gratuita. Aquelas pessoas vão vender para você, às vezes sem você falar nada. Quantas vezes a gente está num negócio e a pessoa diz, não, eu tenho um médico para te indicar. Eu tenho alguém para te indicar. Para você entender, eu fui fazer a minha cirurgia para parar de usar óculos. Quem não me conheceu antes, eu usava óculos. Meu irmão fez a cirurgia primeiro com o Dr. João e ele foi o propagador. Falou, olha, fiz, ficou bom, meu irmão tinha um grau maior, e eu fiz, ficou bom, e eu fui indicando outras pessoas. Ou seja, a cadeia de pessoas que foram fazendo depois foi interessante porque eu virei um propagador. Porque olha que interessante, todo mundo me conhecia com óculos. Todo mundo me via de óculos e de um dia para noite falou, pô, e aí o óculos? Cadê o óculos? Tá de lente? Eu falei, não estou de lente, eu não uso lente. Nossa, fez o quê? Fiz a cirurgia. E aí eu fui falar, não, fiz cirurgia com fulano, foi muito bom. Foi rápido, foi tranquilo, eles manjam muito, eles sabem me explicar. Ou seja, eu falei todo o brand, né? Falei toda a questão dele, pessoal, a autopromoção dele, e eu fiz isso por ele. Quem foi lá depois fazer a cirurgia com ele foi por minha causa, não foi por causa dele, porque ele nem estava se divulgando. As pessoas nem sabiam que ele existia. Outras pessoas foram. Veja, eu indiquei o Dr. João para um policial, um colega, eu fui na delegacia lá no centro da Cachoachina, fui lá falar com um policial, ele me viu sem óculos, falou, pô, tá sem óculos? E eu indiquei a situação, trouxe um cliente pro Dr. João de muito longe, o cara de Atibaia, veio para cá fazer
a questão da cirurgia. Então, quando você entender que esse feedback é importante, você entender a sua relação com o seu cliente, é muito importante. Uma vez eu passei uma certa situação, e aí eu vou entender, para vocês poderem compreender de forma muito adequada, eu atendo um cliente muito grande, né, que fatura muito, e ele teve um problema jurídico e foi caminhando para uma questão tributária penal. E a gente teve que desenvolver um raciocínio para demonstrar que não era. E aí a gente sentou e a gente ficou quase 4 horas discutindo questões que não eram jurídicas, de como fazer, de como resolver. Veja, voltando aqui a minha técnica interdisciplinar com o meu cliente. A gente ficou discutindo como fazer, caminhar e como mostrar e como desenhar isso. Terminou aquilo, ele falando, né, com o sócio dele por telefone. Ele falou assim, eu nunca me senti tão tranquilo com uma questão tributária, fiscalização, como eu me senti hoje, porque eu entendi que o meu advogado me entendeu. E aí ele falou com o sócio dele, nessa empresa, só que o sócio dele tinha outras empresas. E aí, quando ele foi falar com o sócio, ele começou a propagar para o sócio de uma forma que trouxe o sócio para virar cliente aqui também. Então, essa propagação com pessoas relevantes transforma você numa autoridade. Isso pode ser no nível muito pequeno, você pode ser uma autoridade micro, dentro da sua cidade, só do seu bairro, dentro da sua família, dentro de um grupo que vai se expandindo aos poucos, ou como você pode ampliar isso de uma forma muito grande. Quando você vai crescendo isso, você vai começando a ter pessoas que te dão esse feedback e te transformam numa autoridade muito maior. Veja, quem é a maior empresa no setor que você quer oferecer? Ah, eu sou um varejista, ofereço para varejistas. Ah, eu ofereço para tal pessoa. Vai chegar um momento que o seu feedback, a sua relação de a pessoa te ajudar a construir a sua marca e você conseguir construir o que ela precisa, será com pessoas tão grandes que ela sozinha te valoriza para um grupo muito maior. Então, quando você coloca lá, essa pessoa aqui é uma pessoa que eu presto serviço ou que eu vendo. Por exemplo, eu vendo roupa para médicos. E aí o médico da sua cidade mais conhecido é que compra com você lá. E ele fala de você só por estar ali com você. Então isso é importante você entender. Isso é muito necessário. Agora, para a gente poder fazer uma recapitulação, até porque a gente tem esse prazo aqui de fazer essa live para todo mundo poder entender, né, Marcelo? Isso. Veja, você precisa saber de conhecimento além da sua área. Você precisa saber do que o seu cliente faz. Você precisa entender a área dele. Saber os desafios além do que você presta. Para que na hora que você sentar com ele, você ser um prestador de negócios com ele e não só de serviço. Você ser um parceiro de informações, de conhecimento, troca de ideias. Quantas vezes eu falo com médicos aqui e falo de assunto que parece que eu sou médico. Mas você fala assim, você estudou medicina esses dias atrás. Não estudei. Mas eu tenho que entender o que o médico passa e quais são os desafios dele para poder atendê-lo melhor. Passado isso, a autopromoção, o brand pessoal. Você precisa fazer a sua autopromoção todo santo tempo. Gente, você precisa fazer sua autopromoção sempre que você tiver a oportunidade. Em qualquer momento, nas reuniões, junto com amigos, na família, nos colegas, no bar, aonde você tiver, a sua autopromoção é importante, de forma singela, sem ser arrogante, e que as pessoas sempre saibam das suas vitórias. Ah, eu não falo minhas vitórias, porque senão a coisa vai ter um outro caminho, as pessoas vão falar, vai desandar, as pessoas não vão criticar, as pessoas vão botar olho gordo. As pessoas já botam olho gordo no que você faz, sendo que você fale ou não. As pessoas querem que você se lasque, sendo que você fale ou não. As pessoas já são assim. Você tem que parar com isso. Tem que parar de achar que tudo à sua volta está ali com o olhar querendo te derrubar. Porque se tiver que estar, já vão estar de qualquer jeito. Você querendo fazer ou não. Então você tem que demonstrar mesmo. Porque aquele grupo que não vai comprar de você, não vai comprar de qualquer jeito. Mas você vai ter um grupo que vai comprar de você, que vai prestar serviço com você, porque acredita que você é bom no que você faz. Porque realmente olha para o que você faz e confere depois. Nossa, ele falou que ele fez aquilo lá. Será que é verdade? Nós tivemos um caso aqui, o Marcelo foi comigo num voo de helicóptero com um empresário, o Jean, que até veio no podcast. E o Jean falou assim, eu conferi, antes de entrar no voo com você, eu conferi quem era você. O seu cliente vai conferir quem você vai, ele vai entrar lá na internet, vai puxar você e vai fazer para saber o que você está falando sobre você, é verdade. E é certo. E é certo ele fazer Exatamente. isso. Só que se você não fala, você não se promove, ele não vai ter a curiosidade de procurar depois. Então faça essa promoção, faça você essa autopromoção o tempo todo. Tudo que for de oportunidade, você tem que falar que você fez, que você demonstrar, colocar, ser inteligente, saber como colocar em todo momento que você tem autoridade naquilo que você faz. Não seja um escondido, seja um ousado. Escondido não ganha nada. E, depois do final, aqui a nossa melhoria constante, o nosso feedback com o cliente o tempo todo. E lembrar que as críticas, só aquelas que realmente pode construir de algum jeito. Porque criticar por criticar só te prejudica porque você se joga para baixo.
Lembrando que quem nunca ganhou nada, quem nunca fez nada, quem nunca construiu nada, não pode te ajudar em nada com críticas. Não pode te ajudar em nada. Não soma em nada. Presta atenção que eu vou falar para você que é uma coisa importante. Quem nunca montou uma loja de roupa, quem nunca montou um comércio, não sabe o que é esse desafio. Então, ele vai chegar na loja e falar assim, nossa, que loja apertada, nossa, que loja ruim de entrar, nossa, que não sei o quê. Quem nunca comprou uma casa, não tem condição de comprar uma casa, vai alugar uma casa e fala, nossa, que tem muita escada, nossa, essa casa é isso, essa casa é aquilo. Veja, quem conquista as coisas, quem trabalhou, quem ganhou algum dinheiro, quem fez por onde mereceu ter as coisas, sabe a dificuldade que é. Então, quando ele entra numa loja, ela pode ser pequena, ele fala, nossa, pode melhorar, mas está começando, olha que legal. Quem compra uma casa, fala, pô, que o terreno era em declive, olha o tanto dinheiro que foi para colocar essa casa aqui para cima, ele sabe o custo que são as coisas. Quem trabalha, quem faz, sabe quanto é o custo de cada coisa. Então, não se preocupa com críticas inúteis. Não se preocupa com críticas de pessoas que não construíram nada. Você vai ter que fazer feedback com seus clientes que podem agregar com você. Pessoas que agregam conhecimento e conteúdo para o que você faz, para a sua empresa e para o seu serviço. Então é muito importante você entender isso. Passada essa informação, a gente vai, né, Marcelo, encerrar aqui. Eu estou tendo aqui que tem que encerrar com vocês. Na próxima terça, Marcelo, estamos de volta? Terça-feira, mesmo horário, se tudo der certo, claro, para dar minha agenda aqui, mas nós vamos fazer a nossa live. Vou passar mais conteúdo, a gente vai fazer muita live aqui. Eu vou passar tudo que eu aprendi, tudo que os empresários com que eu convivi me ensinaram, tudo que consegui fazer para que você possa tornar uma autoridade na sua área, tudo que você possa tornar uma autoridade no que você faz e que o serviço que você presta vai ficar muito melhor, muito mais valioso e você vai ser contratado pelo valor que você merece e não pelo preço. Como eu sempre digo, ser contratado pelo preço, a pessoa vai procurar o preço mais baixo e se você for o preço mais baixo, você não tem valor para ela. Ela te contratou sem esperança nenhuma que você resolvesse. Simplesmente te contratou porque precisava. Gente, muito obrigado. Vou encerrar a live e vamos depois falar mais sobre isso.